Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo do livro de Jesus de la Villa. Pessoal, desculpe do barulho, tem um barulho ensurdecedor de uma obra aqui do lado, não sei se está impactando muito para vocês, mas está complicado mesmo. Eu estou tentando abafar de todo jeito o som. Fechando tudo, mas não está fácil. Mas bora lá, vamos lá então. Aqui, quando os peões estão mais atrás, que nesse caso, especialmente quando o rei defensor não foi empurrado para a última fila, as chances do lado defensor são melhores. O exemplo desse diagrama é do jogo Grigorik Smyslov, que vários livros estudam realmente um compêndio perfeito em todas as ideias defensivas. Estudar esse exemplo cuidadosamente deveria ser suficiente para lidar com essa situação na prática. À medida que jogamos, vamos chamar a atenção para os detalhes mais importantes. O primeiro detalhe a observar é a torre preta está bem colocada na quinta fileira, impedindo o avanço confortável do rei rival. Se ambos os peões atingirem a quinta fileira, então a melhor posição para a torre é o canto B1 a 1. Bora lá? Torre G6, cheque. F5. Podia ter jogado F5 e torre B1. Daí vai por trás, mas jogou. Torre G6, cheque. Rei F7. Segundo detalhe importante: sendo outras coisas iguais, o rei deve escolher a coluna F, preferível com H. Apesar que jogar H7 não é perdedora, mas é preferível a coluna F. Bora lá, jogou Rei F7. Torre G5, deslocando a torre preta na quinta fileira. O avanço direto dos peões deixa o rei branco sem abrigo confortável. Poderia ter jogado se jogasse F5. Torre B1, ela vai atacar o rei por trás. Sendo assim, os dois peões ao contar a quinta fileira. A torre se prepara para dar cheque por trás. Rei G5, torre G1. Rei H6, torre F1, volta a atacar o peão. Torre G7, cheque. Rei F6. Torre G8. Aqui o que acontece é, se o rei capturar o peão, aqui por exemplo, se o rei capturar o peão, torre cheque, sei lá, pode jogar o que cai a torre. E tchau, né? Acaba a partida. Se a torre capturar, cheque, o rei sai, torre captura, rei aqui, acabou a partida. Então não existe nem a possibilidade ali de fazer alguma coisa. Jogou torre de B, 1B. Quarta, a torre permanece no canto esquerdo, preparada para dar cheque por trás e pelas laterais. Que ela pode vir para cá ou vir para cá. Chega a uma situação crítica. Torre C5. A torre branca recupera uma posição mais confortável e representa a ameaça à torre G5. Seguido pelo movimento do rei preto para a oitava. Nas próximas jogadas, a luta para não ser deslocado para a oitava linha é a chave. Lembrando do final anterior, com os peões colocados nessas fileiras, o rei em oitava perde, na oitava perde. O avanço do peão DH é outra tentativa interessante de progresso. As análises são suficientemente complexas para recomendar que dediquemos o estudo independente, o que faremos no diagrama a seguir. Rei F6, o mais lógico, opor-se às intenções do rival. Torre C6, cheque. Agora a torre não cobre os cheques da quinta. Rei G7. A lógica da jogada dificultará a posição dos reis, que pode enviar o rei negro à oitava fila. Exemplo: rei F7, rei G5,
Torre G1, cheque. Rei F5. E o rei vai para o oitavo, porque não é possível rei G7. Que leva pimba. E a casa cai. Então, ele vai evitar, né? Agora aqui, rei G5. Torre G1, cheque. Necessário que rei F5. Torre A1. Torre C7, cheque. Poderia ter jogado aqui torre G6. Rei F7, mas torre C7. Rei H6, nunca na primeira fila, né? Torre E7. Ou rei F6. Rei para H5 e avançar lá, né? Mas aqui, jogou torre B1. As pretas esperam no canto inferior esquerdo. No momento eles não podem tomar o peão. Mas as brancas não podem manobrar livremente. Torre E8. Se chegar rei F6, rei H5. Então, torre E8, rei G7. A política de espera no torre A1 ainda era possível. Mas vou continuar. Torre E5. Torre A1. Torre D5. Torre F1. Aqui é uma partida do Smith. A única jogada caprichosa de Smith na final não é erro, mas continuar no canto é o procedimento natural. Vou jogar aqui, torre B1, mas jogou o quê? Torre D4. Torre A1, voltando à base principal. Torre D6. Torre A5, cheque. Rei G4. Torre A1. Vale a pena que as pretas poderiam retornar à posição inicial com torre B5. Mas vamos lá. Torre E6. Torre G1, cheque. Rei F5. Torre A1. H6. Finalmente as brancas decidem fazer algo. Em alguns movimentos você alcançará um final teórico de empate de torre e peão. Rei H7. Outro detalhe importante: quando um peão avança para a sexta posição, o rei é colocado na frente dele. Se jogasse rei F7, também é possível que os peões das fileiras o rei oitavo não perde, como vimos na final anterior. Rei B6, torre B6 para dar cheque. Torre A5, cheque. Rei G4. Torre A1. Rei G5. Torre G1, cheque. Rei F5. E o rei preto cai na oitava, mas depois de torre A1 para dar cheque lateral. Torre B7, rei G8. Rei G6, torre G1, cheque. Rei F6, torre H1. Vai acabar empatando. Mas bora lá, vamos voltar. Torre D6, torre A2. Rei G5. Torre G2, cheque. Evite que o rei se mova. Rei F6, passando para o final teórico de empate. Se rei H5, torre H2. F5, torre A2. Vamos voltar. Rei F6. Rei para H6. Rei E7, cheque. Rei H7. Se jogasse rei G7 também vai empatar. Às vezes um detalhe técnico. F5. Rei E2, cheque. Torre E6. Torre F2. Não jogar torre A2. Rei F6. Rei H7. Rei F7. F6. G6. Torre E1. Torre A2. Vai ficar pro lado largo, né? Mas vamos voltar. Jogar F5. Torre E2, cheque. Rei E6. Torre A2. Não pode trocar a torre, né? Avançou. Estudamos a posição semelhante com o peão do rei. No exemplo 10.11. Dá uma olhada lá que vocês vão ver. As brancas ameaçam torre F8 e venceriam.
Desculpa, rei F8, venceriam. É necessário pegar a oitava linha. Torre A8. Não vai deixar o rei fazer, né? Rei F7. Rei H6. Se comparando com o seu semelhante do 10-11, essa é a jogada correta. Mas nesse caso, como a torre perde muito espaço, ela também empata. Torre, rei B8. Porque a torre não perde sua eficácia distante. Torre B8, desculpa. Então vamos voltar lá. Torre E1. Torre A7, cheque. Rei, torre E7. Torre A8, volta. Torre D7. Rei H7. Torre D1. Torre A7, cheque. Rei E6. Torre A6, cheque. Rei D6. Torre D6. Agora a torre está protegendo o rei, né? Torre A8. Torre D4. Rei G8. Torre G4, cheque. Rei F8. E empata, né? Impressionante a habilidade técnica do Smysl. Foi um campeão mundial, né? Essa partida é muito interessante. Se eu não me engano, essa partida está no Zurich 53. Se tiver, eu já passei em algum canal meu. Mas valeu, pessoal. Olha que técnica do Smysl. E ele consegue empatar com o Grigorik, que teoricamente tinha muito mais vantagem, né? Você viu, foi uma luta. Quantos lances? Foram diversos lances. Ó, desde o primeiro foram 33 lances. Movimentos, e ele conseguiu empatar uma partida que parecia perdida, né? Foi um belo show do Smysl. Quem tiver a oportunidade, tem um livro de capa amarela do Smysl, com partidas do Smysl, muito interessante. Vale a pena vocês assistirem. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Não esquece de curtir o vídeo. E caso você é novo no canal, se inscreva, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais.